Na verdade, eu nem sabia nem o que era uma locadora. Descobri há pouco tempo atrás. No primeiro momento soa antiquado, né? As videolocadoras, durante décadas, representaram uma maneira particular de consumir filmes, oferecendo uma experiência que envolvia mais do que apenas o ato de assistir. Quando eu era criança, eu gostava de ir na locadora, né, com os meus pais, e infelizmente acabou, quer dizer, eu acho que acabou. Chegava o final de semana, levava eu e minha irmã, cada um escolhia assim 2 telefilmes pra gente assistir e era assim meio religioso. Eram espaços de encontro, de interação e de descobertas. No entanto, com a chegada do serviço de streaming, o mercado decidiu por seu descarte. Já cheguei em uma locadora assim, que hoje em dia ela até virou uma escola, já sumiu do mapa. Eu passei pelo lugar que eu morei, que eu ia nessa locadora, e aí virou um banco ali, porque era um espaço grande o suficiente para ter um banco. Hoje, as videolocadoras são lembradas como resquícios de uma era superada pela rapidez e pelo imediatismo de consumo digital. Cara, hoje em dia eu acredito que elas estejam mortas ou seja uma coisa muito rara de se encontrar. Não tem nenhuma onde eu moro, não tem nenhuma perto. Então acho que justamente por causa disso, eu não tenho acesso à locadora, por mais incrível que pareça, eu não tenho. Mas será que esses elementos descartados da indústria cultural estão realmente obsoletos? Ou será que eles ainda têm algo a nos ensinar sobre resistência? Meu nome é Valdirene Val, meu nome é Roseli, mas todos me conhecem mais como Rose. A gente gostava muito desse ambiente de locadora, então isso já facilitou muito, né, para que a gente pudesse abrir a loja. Na realidade, quem teve a ideia foi a Val. Ela falou assim, por que não abrir uma locadora, né? Eu adorei a ideia, né? A gente sempre apreciou, sempre gostou muito desse ambiente de locadora. Mas teve, em especial, um local onde eu trabalhei, foi um estúdio de dublagem. A partir do momento que quando você entra ali no estúdio, você vê uma pessoa fazendo uma dublagem, né? É muito legal, porque você fala assim, nossa, poxa vida, eu não sabia que era assim e tal. E aí você passa a ter aquele cuidado maior quando você vai assistir um filme. Você presta atenção em detalhes que antes você não prestava. E também por saber que através dos filmes, a gente sempre tinha essa ideia muito firme entre nós, que através dos filmes a gente poderia levar muito aprendizado e muita cultura. Segundo Adorno e Horkheimer, a indústria cultural transforma a arte em mercadoria, sujeita às mesmas leis de oferta e demanda que qualquer outro produto. Isso resulta em uma cultura de descartabilidade, onde o novo substitui o velho a uma velocidade sem precedentes, e o valor de uso dá lugar ao valor de troca. Sim, vários filmes que eu gostava bastante. Isso acontecia bastante na Netflix, né? Que sai do catálogo assim de repente e às vezes eles nem avisam, nem tem um aviso prévio. As videolocadoras, que já foram centros de curadoria cultural, são um exemplo claro desse processo. Quando o digital se impôs, o valor cultural dessas locadoras foi rapidamente ignorado em favor de um modelo que privilegia a conveniência e o controle algorítmico. Geralmente a gente procura escolher os filmes que são diferenciados, filmes raros, porque nessa escolha a gente vai estar tendo um diferencial em relação aos streams, né? Porque esse tipo de filme geralmente não tem no catálogo deles, e é geralmente os filmes que as pessoas vêm procurar aqui, esses filmes raros e os filmes diferenciados. Contudo, no momento em que a indústria cultural as descarta, as videolocadoras se tornam paradoxalmente um foco de resistência. Resistência contra um sistema que produz arte em série, diluindo a individualidade e a profundidade da experiência. Preservar filmes em mídias físicas é mais do que um gesto nostálgico. É uma forma de preservar a memória cultural em sua materialidade, longe de controle das grandes corporações que podem a qualquer momento retirar um filme de circulação digital. E até mesmo filmes, né, que assim muitas vezes saem fora do catálogo, né? Assim, a hora tá lá o catálogo, daqui a pouco já não tá mais no catálogo, né? Então já tiveram pessoas de vir aqui procurar O Senhor dos Anéis, Harry Potter, né? São filmes que, né, passam toda hora, mas às vezes eles tiram do catálogo, mesmo assim nós temos aqui. E aqui surge uma questão crucial. O ato de escolher fisicamente um filme em uma locadora, conversar sobre ele, debater sua relevância ou mesmo sua existência, cria um espaço de pausa. Uma pausa que o streaming não oferece. No ambiente digital, a escolha é superficial, muitas vezes ditada por algoritmos que reforçam o consumo passivo.
A locadora, por outro lado, promove uma experiência ativa, onde a seleção é um ato de curadoria pessoal. A cultura, nesse contexto, deixa de ser algo simplesmente consumido e volta a ser algo experienciado, vivido. As locadoras, como a Horus, resistem justamente por desacelerar esse processo de obsolescência rápida. Na verdade, eu tenho muita saudade porque era uma coisa mais palpável, era aquela sensação de escolher um filme era muito boa pra mim. A obsolescência programada, uma das engrenagens da indústria cultural, tem no streaming seu exemplo mais visível. Filmes são constantemente removidos de catálogos sem qualquer aviso, apagando do público o acesso àquela obra. A experiência digital, enquanto conveniente, é volátil, temporária. O consumidor não possui o filme que assiste, ele apenas o aluga por um período indefinido, à mercê dos acordos comerciais e das decisões corporativas. Nesse sentido, a mídia física representa um ato de resistência à própria lógica do streaming. A Horus Videolocadora, ela é um projeto cultural. Então, sendo um projeto cultural, a gente manter essas portas abertas, manter este comércio ativo, é contribuir, né, com esse lado cultural da nossa cidade. Então a gente está levando, é muito mais do que entretenimento, né? Tem muito mais coisa para você avaliar aí quando você vem numa locadora, quando você escolhe os seus filmes. E isso que a gente quer, isso que a gente preza, né? Não levar só entretenimento, levar algo a mais. Cara, eu tenho bastantes lembranças da minha infância de ir com o meu pai ou minha mãe pra videolocadora, pegar um filme pra assistir, assim, normalmente filme de ação. Eu odiava passar na sessão de terror, eu sempre fui muito cagão. Então, tipo, chegava perto dessa sessão assim, eu dava um passo pra trás, porque eu morria de medo. Então eu nunca assisti filme de terror quando era criança, porque eu sempre tive medo de locadora. Filme, livro e música é cultura. Sempre vai ser e nunca vai deixar de existir. Ao preservar essas fitas e DVDs, locadoras como a Horus preservam algo mais. Preservam a memória de uma época onde a escolha cultural não era mediada pela lógica de um consumo massificado. Elas se tornam guardiãs de uma parte significativa da história do cinema, resistindo à força de uma indústria que busca deletar o passado em nome de um futuro cada vez mais imediato e descartável. Então é importante que as pessoas saibam que nós estamos aqui ativas, mas para levar essa cultura, para levar não só esse entretenimento, mas esse propósito da Horus, assim como das outras locadoras também, que são poucas locadoras que estão aqui, mas elas estão fazendo um trabalho muito significativo para a cidade de São Paulo, em nível cultural. Mas não se trata apenas de resistência. A locadora, ao manter viva a cultura da mídia física, propõe um modo alternativo de vivência cultural. Um modo onde o tempo de escolha, o toque no material, a recomendação pessoal entre amigos ou funcionários compõe uma relação íntima e tangível com a arte. Com o passar dos anos, nós vamos ver que as pessoas vão ficando à vontade, né? Com a loja, mas com a forma com as quais elas são recebidas. Então esse contato, essa troca, esse aprendizado, quando o cliente vem, ele entrega o filme, ele diz o que esse filme significou para ele, o aprendizado que ele teve, ou uma visão que ele teve, uma percepção diferente. Cada pessoa que for entregar lá um filme para vocês vai contar da vida do seu passarinho, do seu papagaio, do seu cachorro, do seu gato, enfim. E realmente é verdade. Eu entendo tanto o público do streaming, que quer já ter um negócio em casa, mas eu também entendo da locadora, que a pessoa poder ir, escolher com cuidado o filme que ela quer assistir, às vezes conversar com a pessoa que trabalha na locadora, que entende do filme, que pode te dar uma recomendação sobre alguma coisa. E é mágico esse contato com os clientes, o que o streaming nunca vai fornecer, nunca vai oferecer. A locadora oferece, assim, uma experiência cultural profundamente humana, que se opõe à frieza de consumo digital mediado por algoritmos. Nesse contexto, as locadoras não são apenas resquícios de um passado ultrapassado, mas pontos de resistência contra a total mercantilização da arte. Assim como ela falou, a importância das bibliotecas, das livrarias, então a importância das videolocadoras também.
Então, para nós, esse legado ele é único e indescritível, porque fazer parte desse começo, desde lá no início, através da mímica até hoje, para nós é um valor sem igual. Diante do constante descarte promovido pela indústria cultural, videolocadoras como a Horus representam mais do que nostalgia. Elas são uma forma de resistência, uma recusa a aceitar que a cultura deve ser reduzida a mera mercadoria digital. Nós sabemos que estamos fazendo algo de útil, que estamos contribuindo. É um legado, assim, de muito esforço, muita dedicação, determinação para chegar até aqui. E esse legado, a gente acredita piamente que nós vamos continuar, né? E se nós não estivermos aqui, alguém vai continuar esse trabalho. É muito importante que estão vindo pessoas jovens, assim como vocês, né? E que estão tendo acesso, porque só ouviram falar lá atrás. Embora melancólicas em sua luta contra a maré de obsolescência, há uma promessa de esperança, a possibilidade de um futuro onde a cultura física e digital possam coexistir, onde a preservação da mídia física assegure que a memória cultural não seja deletada com um simples apertar de um botão.